começando mais um Papo Saudável e dando continuidade ao nosso assunto sobre alergia alimentar. Hoje eu vou explicar para vocês os alimentos envolvidos com alergia. Então tem alguns alimentos que eles causam uma maior incidência de alergia alimentar. Quais são esses alimentos? O ovo, o leite de vaca, o trigo e a soja. Eles correspondem a 90% dos casos de alergia alimentar. Eles têm uma frequência maior e estão mais envolvidos com os casos de alergia alimentar. Nada impede que a criança ela apresenta alergia a outros tipos de alimentos. Pode acontecer sim, mas esses alimentos são que frequentemente estão envolvidos com os casos de alergia alimentar. E existem outros alimentos que estão envolvidos com casos mais graves de alergia, que seriam os crustáceos, os frutos do mar, o leite de vaca também, o amendoim e as nozes. Eles são responsáveis por um quadro mais grave de alergia alimentar, provocando a reação anafilática, chegando a um choque anafilático. Para chegar a isso, a criança, ela deve ingerir esse alimento e muitas vezes nem chega a ingerir. Muitas vezes só o cheiro daquele alimento, a criança já começa a ter o quadro mais grave, que seria um conjunto de manifestações, A pressão arterial da criança, ela cai, ela começa a ter, muitas vezes, pode ter vômito, mal-estar. Então é todo um quadro, é um conjunto de sintomas que leva a isso. Então precisa ficar muito atento com o que a criança vai ingerir. Se já foi diagnosticado que ela tem alergia a determinado alimento, esse alimento ele deve ser excluído da dieta por um período para essa criança poder ser avaliada e tratada. Então atenção aos alimentos que a criança já apresentou algumas alterações, algumas manifestações para provocar essa alergia. Então esses são os alimentos que frequentemente estão envolvidos. Preste bastante atenção, cuide sempre do seu filho. Curta, não esqueça de curtir a minha página no Facebook. E se você ficou com alguma dúvida, quer que eu esclareça alguma pergunta para você, mande a mensagem para a gente bater um papo bem legal. Até a próxima!